Glória a Deus. Amém. Hoje nós vamos falar de coisas grandiosas. Quem veio aqui com muita expectativa? Amém? Querido, toda vez que a gente vem na casa do Pai, né, Deus vai dar em cima da sua expectativa. Deus vai falar em cima daquilo que você veio buscar. Então, Ele tem, né, uma colheita sobrenatural para a sua vida. Sabe por que às vezes uns colhem muito e outros colhem tão pouquinho? Porque é a forma com que nós colocamos o nosso coração no altar. Né? Então, o que fala de colheita sobrenatural? Porque é aquilo que não é natural. Querido, aquilo que é natural, eu e você fazemos. Né? A gente vai, a gente trabalha, a gente conquista, mas existe algo de sobrenatural que só o Espírito Santo pode fazer na nossa vida. E é essa expectativa que você tem que ter. Né? É esse coração que você tem que vir para a casa do Pai. Querida, muitas vezes a gente vem, né, com o coração aflito, com o coração ansioso, né, preocupado, né? Preocupação pelo amanhã, como que vai ser, como o pastor Hélio já falou aqui. Mas a Bíblia fala assim que descansa, como uma criança que amamenta. Né, querido? Você acha que o bebê está preocupado com o boleto? Que a criança está preocupada com a conta? A criança, ela vem, às vezes eu vejo a criança aqui na igreja, né, ali, ó, sentadinha do lado ali, quietinha, tranquila, nem sabe se tem conta. É nesse coração que você tem que ter no altar para você receber a colheita sobrenatural. Então, para ter colheita, querido, tem que ter sementes. Tem que ter semente de oração, tem que ter semente de fé, tem que ter semente de ousadia, de valentia, de coragem. Né? E plantar numa terra que tem nutrientes. E, querido, a palavra é semente. A palavra é a terra. Nós não vamos andar... A gente que é brasileiro, né, gente? A gente é muito emocional. Ah, não estou sentindo, né? Estou sentindo muito, não. Ah, hoje a igreja, né? Ah, não senti. Querido, não é por sentimento. É pela graça, é pela palavra, é pela unção, é pelo óleo que sai do trono de Deus, é derramado sobre a igreja. E a palavra de Deus diz que a unção quebra o jugo, quebra o peso, quebra a nossa incredulidade, quebra a nossa fraqueza. Então, com muita gente, com pouca gente, querido, há anjos de Deus essa noite trazendo os presentes de Deus para você. Então, recebe tudo. A Bíblia fala assim, tudo que Jesus conquistou na cruz é nosso direito, é nossa herança. Por isso que é testamento, né? Quem é advogado aqui sabe das leis. Isso aqui é o meu testamento. E eu oro de manhã, eu falo, Deus é meu, não estou vendo nada, Deus. Parece que quanto mais eu oro, tudo vira ao contrário. Mas a Bíblia fala que Deus não é homem para mentir, nem filho de homem para arrepender. Se Ele prometeu, é certo que fará. Querido, Deus vai fazer uma obra no seu coração. Né? Nós não chegamos 31 ainda. Né? Sabe aquele alvo, aquela oração que você clamou? Há tempo. Querido, quando aquela mulher tocou na promessa de Deus, foi instantâneo. Ela falou, olha, né, ela passou tanto obstáculo, eu imagino que uma mulher estava fraca, né, perdendo sangue tantos anos, devia estar sem cor, sem fisionomia. Eu imagino que no meio da multidão ela foi se arrastando para tocar e instantaneamente ela foi curada. O cego de Jericó foi instantaneamente curado. O leproso foi instantaneamente curado. Querido, tem coisas que a gente ora, Deus faz na hora. E tem coisas que Deus faz você esperar para Ele trabalhar. Tem processos de Deus na nossa vida. Você já imaginou se tudo que você pedir para Deus, Deus te desse? Você acha que você estaria aqui, querido? Você estaria usufruindo de tudo que Deus te deu. Você nem lembrava mais o caminho da igreja. Por isso que Deus vai treinando a nossa fé, vai treinando o nosso coração, para que nós possamos chegar aonde o Espírito Santo quer te levar.
Tem processos, querido, tem processos, né? Em Efésios 3:20, Deus fala assim que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais daquilo que pedimos ou pensamos. Deus tem muito mais para você. Se você veio desejoso, né? Se você veio nesta noite, querido, para tocar em Deus, muito mais Deus tem para fazer. Sabe por quê? A semente mais preciosa, Ele já deu na cruz por você. A semente foi Jesus. E essa semente, ela quer encontrar um coração de terra fértil. Sabe quando nós vamos ter uma colheita sobrenatural, querido? Quando o nosso coração for uma terra fértil para a palavra entrar, multiplicar, transbordar para a direita, para a esquerda, para frente e para trás. Porque a maior semente que você precisa já foi semeada na cruz. Querido, e muitas vezes a gente fica vitimizado. Eu já orei, eu já pus no meu alvo, no meu cartaz do sonho, Deus não fez. Querido, né, Salomão, um homem muito sábio da Bíblia, né, ele falou assim que há tempo para todas as coisas. E muitas vezes não chegou o tempo, porque a terra não estava preparada para o grande fruto que Deus tem. Querido, se tudo que o seu filho pedir, você for dar assim, ele vai crescer sem limite nenhum, ele vai te abandonar, ainda vai reclamar, ainda vai olhar para você, fez pouco. Porque muitas vezes é assim que a gente faz com Deus. Né? Às vezes a gente é aquela criança birrenta, que chega na presença de Deus, e acha assim, ai Deus, o Senhor não fez, o Senhor não deu. Não. Deus já deu. A Bíblia fala que em Jesus, quando Ele morreu, Ele falou, está consumado. Querido, não tem mais obra para fazer. Tudo já está conquistado, tudo está nas regiões celestes. O meu caminhar é que vai chegando para tocar essa promessa. Para trocar a glória. Existe um caminho, né, uma forma de chegar a essa colheita sobrenatural. Então, o Espírito Santo, nesses dias, tem falado à igreja, e Deus quer preparar a terra para que a promessa se cumpra dentro de você. Porque a promessa já foi, tem um canto que fala, né? A promessa já foi liberada a nós. Né? Quando Deus mandou Jesus, toda a promessa. E a Bíblia fala que em todas as promessas eu tenho o sim do Senhor. Né, querido? É uma questão de processo, é uma questão de princípio. Né? Então, há princípios no reino de Deus. Né? E se você não está debaixo de princípios, querido, né? A semente não frutifica. A terra fica seca, a terra fica árida. Né? E nessa noite o Espírito Santo está chovendo sobre esse lugar. Né? E um dos princípios da palavra, né, que Deus fala é honrar pai e mãe. E a gente está vendo eu sou da geração, queridos, que tomava bênção para sair, bênção para chegar, né? E meu pai e minha mãe falavam, Deus te abençoe, mesmo antes da gente conhecer Jesus. Tinha esse princípio, né? E você deve ensinar seu filho a tomar bênção de você, porque você como pai e como mãe, tem bênção para liberar. A palavra bênção significa liberação para crescer. Querido, prosperidade não é dinheiro. Dinheiro é consequência do trabalho. Né? Prosperidade é a bênção de Deus sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre o seu trabalho, sobre o seu coração. É ela que vai trazer uma colheita sobrenatural. Então, Deus precisa transformar nossa mente. Paulo fala isso, né? Em Romanos 12, transformar pela renovação da mente, para que eu possa experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, como que eu vou experimentar tendo uma mente que não honra, tem um coração que não honra? Querido, a gente vê tantos filhos, né? A gente mexe com pessoas, atende pessoas, né? Que não tem honra nenhuma. E às vezes o erro não está no filho, porque o pai não honrou o pai dele e o filho viu o pai não honrando e também não honra. E um princípio da colheita sobrenatural é quando você honra seu pai e sua mãe. Independente se eles foram muito bons ou se eles não foram bons. Simplesmente porque eles te deram a vida. Porque a semente do sêmen mais a semente do óvulo
fez uma grande semente, e essa semente é você. E essa semente é a vida. Então, mas meu pai morreu, minha mãe morreu, né, agora eu tenho uma culpa. Querido, mas no seu coração, diante de Deus, você pode pedir perdão e você pode honrá-los. Honrar, querido, não quer dizer que eu concordo com o estilo de vida, muitas vezes, que eles têm, né, com a forma com que eles me educaram. A honra é uma disposição do meu coração em obediência à palavra. Em Efésios 6:2 fala, honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento, com promessa. Então, queridos, a promessa de Deus para você, há uma colheita sobrenatural, mas há princípios. Então, se você olha no seu coração, se você tem pai vivo, querido, peça a bênção. Telefona, vá na casa deles, fala assim, pai, mãe, coloca a mão sobre a minha cabeça. E eu lembro quando eu entendi esse princípio, né, através da Bispa Ana, eu fui na casa dos meus pais, eu já era casada, quando eu entendi com profundidade, com o que a palavra diz, eu fui na casa dos meus pais, ajoelhei e falei, pai, mãe, primeiro eu quero te pedir perdão, né, naquilo que eu fui desobediente, né, consciente e inconsciente da forma que eu vivia. Mas eu quero honrá-los diante de Deus. E eu quero pedir a bênção. Querido, aquele dia, existem marcos na nossa vida, né? Então, aquele dia, Deus marcou a minha vida. Tem marcos de Deus. O dia que eu aceitei Jesus, o dia que eu fui batizada com o Espírito Santo, o dia que eu fui pedir a bênção dos meus pais. Então, se você tem pai vivo, querido, às vezes você ora, busca e não toca na colheita sobrenatural, porque no seu coração não tem honra. Você não concorda. Ou às vezes você foi ferido, rejeitado, abandonado. Querido, não tem problema. Né? Da onde você veio, né? Porque às vezes a pessoa fala, a senhora não sabe a minha história. Não tem problema. A Bíblia ensina que é princípio, que é primeiro. Então, se você quer tocar nas promessas, você tem que cumprir os princípios. O princípio da honra. E se você honra pai e mãe, querido, você vai honrar o seu líder, você vai honrar o seu chefe, você vai honrar o seu pastor, porque é princípio. Embora eu não concordo. Eu não preciso concordar, querido, porque eu sou diferente. Quantas coisas do meu casamento já me pensa muito diferente de mim. A gente tem acordos, mas eu não sou igual a ele não é igual a mim. Mas a gente se entra no acordo, como diz a Bíblia, né? Andarão dois juntos em Amós, se não tiver entre eles acordo. Então, querido, você não precisa concordar com o estilo de vida, mas você tem que honrar seus pais no seu coração. E isso vai fazer você tocar a bênção de Deus. Você vai tocar a colheita sobrenatural de Deus para você. Mas tem princípio. Né? Se você, meus pais morreram, eu não fui bom filho, peça perdão a Deus. E isso dificulta, querido, quando eu não honro meu pai e minha mãe, eu tenho dificuldade até de dar dízimo, né, pastor Hélio? Porque se eu não honrei, como é que eu vou honrar Deus? Né? E a Bíblia fala, honrar com os dízimos e com as ofertas. Às vezes eu trago sem entendimento, sem clareza, é peso, né, é sacrifício. Querido, mas quando eu estou debaixo dessa bênção, quando eu cumpro esse princípio de honrar, eu fico livre para tocar. Eu fico livre para receber a colheita sobrenatural. Então, querido, aquilo que você está colocando diante de Deus nessa noite, aquilo que você precisa colher, seja amor, graça, emprego, empresa, mas precisa olhar para dentro de você. Honrar os teus pais. Falar, Deus, eu honro, fazer um gesto de honra. Eu fui lá, ajoelhei e falei, pai, o senhor é muito maior do que eu. Mãe, a senhora é muito maior do que eu. Porque se não fosse vocês, não existiria eu. Então, querido, independente se você concorda, se eles foram bons na atitude, se amaram, se deram, mas pelo princípio da honra. E quando você tem esse princípio da honra, você vai poder tocar a glória de Deus, você vai poder tocar a colheita sobrenatural. Por isso que tem pessoas que não, mas olha, eu fiz a campanha de jejum, eu oro, eu fiz, né? Eu convivo bem, até eu gosto, mas o seu coração, Deus conhece o profundo do seu coração. Você precisa honrar, não é diante das pessoas, mas é diante de Deus.
Querido, eu posso demonstrar uma pessoa ótima diante da igreja, pregando aqui, né? Mas quem me conhece é o Jaime. Eram os meus pais, que agora já estão na glória com o Senhor. Eles conhecem o dia da ira, o dia da raiva, o dia que a gente não está bem. Não é verdade? Então, querido, honre seus pais. Se eles são vivos, liga, vai na casa, pede para eles colocarem a mão sobre você. E isso vai liberar a sua vida. Isso vai trazer legalidade para você ir além. Quando eu olho para a minha história e sou grata a Deus, queridos, eu estou com ele no celular. Eu fui visitar minha história, né? Fui encontrar minhas irmãs, nós fomos da onde eu nasci, que chama um lugar, uma roça, que chama Bicas. Da onde os meus avós eram, né? Tanto por parte da minha mãe, do meu pai. E nós voltamos lá para voltar a nossa história. E naquele lugar eu pude agradecer a Deus, porque, gente, é um lugar que não tem nada. Não tem nada. Não era nada. E eu tinha um futuro para não ser nada. Era para estar vivendo lá naquela roça até hoje. E aonde Deus me colocou. Por quê? Por causa de princípios, porque a gente vai entendendo. Deus nos tira de trás das malhadas. Deus nos tira de lugar que a gente não era nada. E Deus nos coloca no lugar de honra e de glória, para que nós possamos servi-lo de todo o nosso coração. Tudo que nós temos, querido, até a bênção que você quer, ela tem que honrar a Deus. E se eu não honro os meus pais, eu não honro a Deus. Porque se eu não honro meus pais, eu estou quebrando esse princípio aqui. E isso paralisa a sua vida, queridos. Por isso tem muitas vezes, mas eu estou orando, estou jejuando, sou dizimista, ofertando. Mas, querido, precisa ter princípio. E tem esse princípio aqui de honrar. Honra, se eles são vivos, vai lá, faz uma visita, manda um presente, telefona, se ajoelha, pede para ele colocar as mãos e liberar a bênção. E você vai que isso vai virar uma chave dentro de você. Essa atitude de honra, ela vira uma chave dentro de nós. E por causa dessa honra, querido, Deus te leva a lugares que você não imaginava. Sabe por quê? Jesus está sentado à destra de Deus. E quando você aceita Jesus, Ele te coloca na mesa, assentado, aonde Jesus está sentado. Querido, isso é muita honra. Quem era Amélia? Nada. Morava lá, não tem no mapa, gente. Ó. Eu nasci em Itajubá, mas morava na fazenda. Não tem no mapa. Mas Deus tinha um chamado, Deus tinha um propósito. E isso é uma colheita da semente que morreu na cruz. Você só está aqui porque teve uma semente de Deus que derramou sangue e trouxe você a este lugar. E isso é princípio. O princípio de uma colheita sobrenatural também está lá em Mateus 6,33. Podia colocar lá para mim? Já secou a garganta, né, gente? Fala pra caramba. É outro princípio que eu acho lindo. Querido, não vou falar nada de diferente, mas que o Espírito Santo traga revelação no seu espírito, desses versículos, e vira uma chave dentro de você. Busquem, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça. E, ao artigo, gente, tem tudo uma condição. E todas essas coisas vos serão acrescentadas a vocês. E tem pessoa que tem que ter princípio. Primeiro na sua vida. Né? Lá fala que honrar pai e mãe, né, é o primeiro mandamento. E depois, qual outro princípio? Buscar o reino. Querido, hoje a gente vê pessoas, né? Eu tenho orado, pedido para o Espírito Santo me revelar sobre o reino, porque eu comecei a ver as profecias de Apocalipse se cumprir, e comecei, né, ter um cântico muito antigo que fala, Maranata, Maranata, vem Senhor Jesus. Né, a minha alma começou a desejar, né, ter uma revelação nova, uma unção nova, algo novo de Deus para esses dias. Nós tivemos um renovo na igreja, né, que tocou em nós.
E esse renovo, ele precisa ser renovado todas as manhãs, todos os dias, sua intimidade com Deus, a presença de Deus na sua vida. Porque nós temos uma herança religiosa de Brasil, todo mundo veio de uma religião, todo mundo tem uma religião. E a gente se acostuma com as coisas de Deus. Mas quando o Espírito Santo vem e revela no seu espírito coisas do reino. Querido, no reino tem um rei que governa todas as coisas. No reino tem uma visão. No reino tem uma linguagem. No reino tem um estilo de vida. E eu comecei a falar, Deus, eu não estou vivendo esse reino aqui na terra. Porque na eternidade, querido, nós vamos viver. Porque será um corpo glorificado, né? Será tudo novo. Né? É isso que a Bíblia fala, é isso que fez tudo novo. Mas aqui o Espírito Santo precisa revelar para você como é que é o reino. Que postura que eu tenho que ter no reino. Como que pensa sobre o reino. Que atitude de reino, que palavra de reino. É viver no reino como se já estivesse lá. Tem muita gente que fala, né, para amanhã, né, deixa, eu vou servir a Deus, eu vou... Querido, não existe amanhã. Não existe amanhã, existe o hoje. Nós podemos fazer planos, sonhamos, amém, tudo isso é legítimo. Mas nós temos que viver como se Jesus fosse voltar hoje. Como Jesus vai encontrar a casa do seu coração? Você gastou sua vida, gastou os seus dons, gastou o seu tempo potencial, aonde? Para quê? Tem pessoa que trabalha sem parada. Não tem problema trabalhar. Mas se você tem visão de reino, você não vai ser enfado e canseira. Né, querido? E a gente vê uma geração de gente estafada, estressada, cansada, fragmentada, buscando. Porque perdeu a visão de reino. Que lugar o reino ocupa dentro de você? O reino não é um lugar. O reino de Deus tem que estar dentro de nós. A minha vida tem que expressar o reino. Queridos, as pessoas precisam olhar para nós e ver o reino. Você já viu aquela pessoa que fala, nossa, é crente? Porque nós não estamos expressando o reino. A nossa vida não condiz com a palavra. E quando eu vivo o reino, a pessoa olha e fala, lá vai uma mulher de Deus. Lá vai um homem de Deus. Eu vejo Jesus. Eu vejo uma coisa naquela pessoa. Ela não sabe o que é. Mas na sua vida está escrito o reino. Nós temos que andar levando o reino. Expressar o reino. Com as pessoas, aonde nós estamos, com o porteiro do nosso condomínio, com o nosso vizinho, né, no supermercado. Ter paciência na fila, né, gente? Às vezes a gente vê umas brigas dentro do supermercado, né, a pessoa descarrega estresse em cima do caixa, eu fico olhando. Cadê o reino? Querido, o mundo precisa ler, nós precisamos ir e pregar o evangelho a toda criatura. Quando eu não posso falar, que a minha vida fale. Que a minha vida seja o bom aroma, a rosa de Saron, um bom perfume. Nós não podemos ser aquele crente chato que agora chega num lugar, todo mundo, opa lá, daqui a pouco vaza todo mundo. Não, as pessoas têm que querer estar perto de nós. Tem uma palavra banda, uma palavra suave, uma palavra de Jesus, uma palavra de cura para quem está doente, uma palavra de consolo para quem está em luto. Carregue o reino, querido. Busque em primeiro lugar o reino, a justiça. Nós somos justificados pela fé mediante Jesus. Eu não sou justa nenhuma, minha vida, né, a minha justiça é trapo de imundície. Mas eu sou justificado pela cruz, pelo sangue do Cordeiro. E aí todas as coisas, querido, aí vai ter abundância, eu vou ter para mim, para doar, para abençoar, eu vou ter... né, uma colheita sobrenatural, mas se eu não estiver debaixo do princípio, querido, eu vou ficar frustrado com Deus, brigado com Deus, vitimizado. Né, Deus, por que a coisa não acontece? Dê uma olhada para o princípio. Primeiro, honra teu pai e tua mãe. Né, faz as pazes com a sua história. Perdoa quem precisa ser perdoado. Né? Depois, busque o reino. Em primeiro lugar, e todas as outras coisas serão acrescentadas. Coloca lá para mim na tradução Almeida, Romanos 14, 12.
Romanos 14, 12. De maneira que cada um... Eu vou ler aqui na minha tradução, gente. Porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Querido, tem pessoas que daria tudo, a herança, a fortuna, para ter paz. Agora até criaram, né, uma estátua lá de paz, né, gente? Que acha que vai trazer paz. Só Jesus é paz nos nossos corações. E às vezes a gente atende pessoas que dariam tudo, querido, por um momento de paz. São pessoas atormentadas. E você tem o reino da paz que pode levar a essas pessoas. Um reino de alegria, né? A gente não vê alegria. Querido, não é essa alegria passageira, é uma alegria no espírito. Sabe quando eu aprendi isso? Quando meu filho morreu. Eu não entendia, né, gente? Tem coisas que a gente aprende no meio da dor. Sabe? E quando meu filho morreu, o Samuel morreu, a minha alma estava dilacerada. Mas no espírito eu tinha paz e tinha alegria. Eu falava, Jaime, é uma coisa tão louca, né? Que só quem viveu entende o que eu estou falando. É uma coisa muito, que só o Espírito Santo para fazer. Então, no meio daquela dor, gente, que como mãe, né, eu também queria morrer junto, né, porque é uma dor. Mas no Espírito eu tinha paz e tinha alegria de viver. Eu sabia que a minha missão, o meu propósito não terminava ali. Mas começou um novo ciclo na minha vida. Né, e foi uma das marcas também da minha vida. Jesus, o Espírito Santo, honrar meu pai e minha mãe e a morte do meu filho. Sabe por quê? Trouxe uma mudança. Hoje eu sou muito mais paciente com as pessoas. Hoje eu tenho um longo ânimo com as pessoas. Hoje, quando a pessoa fala, eu estou atendendo uma série de pessoas que perderam seus maridos no Covid, perderam filhos no Covid, né, para elaborar o luto. Eu falei, eu entendo a sua dor. E lá atrás eu olho, quantas vezes eu atendi pessoas enlutadas, né, e eu não ouvia, mas não tinha aquela compaixão. Agora eu entendo, eu sinto o que a pessoa sente. E eu falo para ela, eu lembro quando a Abigail, discípula da caçula do Léo, no velório do marido dela, toda hora ela falava, bispa, vai passar. Porque eu falava, passa, querido, a alegria volta, a paz volta, a razão de viver volta. A gente vê aquela situação, parece que nunca mais a gente vai sentir alegria, vontade de viver. E ela me perguntava várias vezes no velório, vai passar? Eu falava, vai passar, e está passando. Querido, passa. O que não pode passar de nós é a palavra do Senhor, é a unção do Senhor, é o Espírito Santo dentro de você. É isso que não pode passar, querido. É isso que tem que renovar. E o meu desejo hoje é que realmente, querido, não é nada diferente, mas que Deus tenha uma revelação nova para o seu coração. Que você tenha paz no dia da angústia, no dia da opressão, no dia do problema, no dia da dificuldade. Que a alegria do Senhor seja a sua força cada manhã. Gente, eu não imaginava uma pessoa que nunca mais ia sorrir na vida. E hoje eu dou grandes gargalhadas. Né? Porque depois que uma mãe perde, por quê? Não está na hierarquia correta, mãe enterra filho. Então quebrou algo dentro. Mas que Jesus curou, restaurou, transformou, para que hoje seja bênção. Sabe, a dor se tornou em bênção, querido. Porque, sabe por quê? Eu sei que Ele está na glória. E eu sei que eu vou estar lá. Lá eu vou encontrar meu pai, minha mãe, né, o Samuel, muitos da nossa igreja que já foram. Lá nós vamos estar nesse reino. Então, querido, tenha uma vida. Aqui é uma preparação para o céu. Nós já vivemos o reino aqui, querido. Eu vejo que tem muita gente que fica esperando, né? Não, viva o dia de hoje como se fosse o último dia. Adore ao Senhor, cante ao Senhor, busque ao Senhor, como se fosse, né, o último dia da sua vida. Romanos 1,7 fala assim, porque nele se descobre a justiça de Deus, de fé em fé, como está escrito, mas o justo viverá pela fé. Depois Hebreus 6 fala que, né,
Sem fé é impossível agradar a Deus, e Deus vai nos recompensar, Deus vai trazer presentes para nós. Querido, a fé move a colheita sobrenatural. Não tem jeito de você tocar na razão, no que eu acho, no que eu penso, sabe? Não, é a fé. E a fé vem pelo ouvir, e ouvir Deus falando com você através da palavra. Querido, o que eu falar aqui da Amélia, você pode esquecer, mas o que a palavra te falou, que marca a sua vida, que mude alguma coisa, que abra um novo ciclo para você. Final de ano, querido, eu essa semana encerrei minha célula, a gente estava fazendo o cartaz dos sonhos juntos, e aí eu cheguei em casa e fui olhar o cartaz antigo. Né? Quanta coisa Deus fez. Quanta coisa. Sabe uma coisa linda? Queridos, eu não sou uma evangelista, eu sou uma pastora de apacentar, de escutar, de ajudar. Já ouvi 3 horas pessoas assim, direto, né? Não tenho dificuldade. Mas eu não sou aquela pessoa assim que fala, né? O evangelista, eu vejo se ele fala de Jesus em qualquer lugar, gente, até para o poste ele fala. Né? Ele sai, ele tem o dom. Eu me esforço. E o ano passado eu pedi, coloquei no meu livro do sonho, Deus, eu quero ganhar 4 almas para Jesus, porque é o que eu dava conta, né? A minha fé dava para isso. Queridos, eu ganhei as 4 almas, batizei as 4 almas, todos estão na igreja, todos estão firmes. Amém? Você pode aplaudir o Senhor? Bem forte, aleluia! E esse ano, eu fui para o ano do ano que veio, eu fui ousada. Eu falei, puxa, né? Deus deu 4? E aí eu falei para a irmã que imprimiu para mim, Paula, Fernanda, o marido. Olha, gente, eu chamo ela de Fernanda. Minha discípula, eu falei para ela, olha, eu não tenho a gravura, imprime aí para mim, um monte de rosto. Gente, esse ano de 2022, eu vou ganhar 10 almas para Jesus, que eu vou batizar, vou enviar por revisão, e vai estar aqui. Sabe por quê? É sobrenatural, porque eu não tenho esse dom, essa habilidade, mas é um sonho. Né? Porque Deus está implantando o reino. Eu comecei a falar, Deus, eu não posso perder tempo. Querido, eu nem tenho mais muitos anos, eu já estou com 64 anos, né? Eu já estou mais perto, né, do reino. Então eu falo, Deus, o tempo urge, eu não posso ficar parada. Né? Então eu tenho pedido isso para Deus. Né? A fé é uma outra linguagem do reino. Querido, não olha para a situação, para a circunstância, às vezes está um caos. Mas eu não estou nem aí, eu olho para a palavra. Se Deus prometeu, é certo que fará. Ele é poderoso para fazer infinitamente mais daquilo que pedimos ou pensamos. Amém? Eu já passei quase do horário, gente. Mateus 6,6 fala assim, quando orar, gente, esse princípio, né, eu quero que você, se você não faz, faz isso. Quando orar, vai para o teu quarto, fecha a tua porta, ora ao teu pai que está em secreto, e teu pai que te vê em secreto te recompensará. Querido, às vezes você não tem um quarto, seja, sabe, na rua, na caminhada, no banheiro, qualquer lugar, entra, tenha um secreto com Deus, tenha um a sós com Deus, para que o reino seja implantado dentro de você. Ter intimidade com o Pai. A intimidade com o Pai me traz quebrantamento, me traz santificação. E a palavra de Deus diz que sem santidade ninguém verá o Senhor. Depois tenha atitude, tenha relacionamentos profundos. Querido, nós temos amizade com todo mundo, mas escolha 3 pessoas. Jesus tinha 3 pessoas que ele era íntimo, Pedro, Tiago e João era o mais íntimo, que reencostou a cabeça. Não anda sozinho, porque o sozinho fica uma presa fácil para desviar do caminho. A linguagem do reino não é andar sozinho. E para você ter uma colheita sobrenatural, você tem que ter pessoas que você abre o coração. Gente, essa semana aconteceu uma coisa tão linda. Uma pessoa veio abrir o coração comigo e ela falou assim, olha, eu tenho um sentimento de inveja muito grande no meu coração. Gente, quando ela falou, eu achei tão lindo, eu fiquei tão quebrantada. Eu falei, eu também tenho. Quantas vezes a gente tem inveja do outro? Mas às vezes a gente não tem coragem de ser verdadeiro, de confessar para alguém. E a Bíblia fala, confessar os vossos pecados uns aos outros para serem curados. E eu achei tão lindo, eu falei para ela, querido, não se sinta só, eu também tenho. Quantas vezes a gente tem? E outros sentimentos, tem alguém que saiba da sua vida, não dê brecha, legalidade para o diabo tocar em você, querido. Porque no reino ninguém anda sozinho, ninguém anda sozinho. Né? Então ande com alguém, tenha alguém. Não é a sua cobertura espiritual, querido. Minha cobertura espiritual é o Bispo Francisco Bispo Ana. Eles nem têm esse tempo, né, para mim ir lá. Mas eu tenho amigos chegados,
mais que irmãos biológicos, que eu posso chegar e falar da minha alma, da minha aflição, da minha angústia, da minha tristeza. Não ande sozinho. Quem anda sozinho não vai muito longe. E para terminar, pode vir, Léo. E para terminar, eu quero ler Apocalipse. Gente, que isso aqui, olha, é demais. Quando você quer uma colheita sobrenatural. Olha para isso. Eu vi um novo céu e uma nova terra. Porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram. E o mar já não existe. E eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, adereçada como uma esposa ataviada para o seu marido. E ouvi uma grande voz do céu que dizia: eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, e eles serão seu povo, e o mesmo Deus estará com eles e será o seu Deus. E Deus limpará dos seus olhos toda lágrima. Você pode dizer um glória a Deus? E não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. E eu estava sentado sobre o trono e disse: eis que faço nova todas as coisas. E disse-me: escreve, porque essas palavras serão verdadeiras e fiéis. E disse mais: está cumprido, eu sou o alfa, o ômega, o princípio e o fim. A quem quer que tiver sede, de graça lhe darei, de fome da água da viva. Quem vencer, herdará todas as coisas, e eu serei seu Deus, e ele será meu filho. A colheita sobrenatural é a preparação de estar com o Senhor face a face. Da onde não haverá choro, não haverá lágrima. Querido, aqui tudo vai passar. Todas as coisas vão passar. Mas se o seu coração está firmado no reino, ele vai colher sobrenaturalmente, né? Eis que faço coisas novas. Querido, Deus quer fazer algo novo no seu coração nessa noite. Deus quer fazer. Deus quer trazer uma linguagem de reino, uma vida de reino, um olhar para o reino. Embora nós vivamos aqui, tivemos que trabalhar, olhar com olhos naturais, mas eu não posso tirar o meu coração do reino. Eu tenho que viver a vida do reino. Eu tenho que viver os princípios do reino. Eu tenho que viver como se o reino já tivesse implantado neste lugar. E Deus vai fazer coisas novas. Então você vai ter uma colheita sobrenatural, se esse reino estiver implantado dentro do seu coração. Em nome de Jesus. Fique em pé no seu lugar. Eu sei que o Espírito Santo já falou com você. E os músicos vão ministrar um cântico. Começa a orar ao Senhor. Pede para o Espírito Santo. Oh, xerianda lamassori, canta las. Oh, xerianda lamassori, canta lama, xerianda las. Xeri, canta lamassori, andas. Oh, a presença do Espírito Santo está neste lugar. Ele quer implantar o reino. Muitas vezes você fala: onde está o reino? Aqui e lá. O reino de Deus está dentro de você. Que essa palavra frutifique dentro de você. Que você tenha paz, tenha alegria do Espírito Santo. Que todos os seus dons, suas habilidades, sejam para que o reino seja implantado dentro de você. Para que vidas se acheguem até Jesus. Oh! Quero ouvir tua voz. Declara isso para o Senhor. As sandálias eu já tirei. Oh, aleluia. A minha alma anseia por tua presença. Nossa alma anseia pelo Senhor. Aleluia, Jesus. Mas que a terra seca anseia pela chuva. Oh. Mandarei os teus mandamentos. Oh, aleluia, Senhor. Pois para mim são mais preciosos. Oh, aleluia, Jesus. Do que ouro, prata ou qualquer riqueza.
pois tuas bênçãos virão e me alcançarão. Minhas mãos, oh, bendito eu serei, bendito eu serei. Declare isso nessa noite. Os meus celeiros transbordarão e todos verão que sou chamado pelo nome Senhor, e os céus se abrirão, o bom tesouro do meu Senhor, tudo vai prosperar, onde eu tocar as minhas mãos. Muito obrigado, Deus. Obrigado pela sua palavra, obrigado por suas promessas. Obrigado, Deus, por esses princípios de vida, Deus. Obrigado, Senhor, porque o Senhor realmente nos guia, Deus, em todos os momentos. Eu te peço, Deus, que você esteja visitando cada irmão, cada irmã que veio hoje aqui, Deus. Que essas palavras possam fazer sentido, Deus, e fazer parte das nossas vidas, Deus, em nome de Jesus. Coloca as suas mãos na sua cabeça e declara sobre você. Fala assim: eu sou um bendito do Senhor, eu sou bendito, eu sou filho de Deus, eu sou um filho do Deus vivo. Eu vou refletir a glória desse Deus aqui na terra. Eu vou refletir essa glória onde quer que eu for, onde quer que eu ande, a tua glória irá comigo, Senhor. Todos verão, Deus, a tua bênção sobre a minha vida, sobre os meus, sobre aqueles que eu amo, sobre a minha casa, em nome de Jesus. Deus abençoe, derrama uma unção nova, uma unção fresca nessa noite, Deus, sobre seus filhos. Derrama algo novo, algo vindo do céu, Deus, agora. Seja liberado sobre cada um nesses dias, em nome de Jesus. Você na sua casa receba algo novo, tempo de receber algo novo do Senhor. Receba dessa unção em nome de Jesus, em nome de Jesus, Deus. Obrigado, Senhor, pela sua presença. Obrigado, Deus. Obrigado pela tua bondade, Deus. Obrigado, Deus. Nós te adoramos, nós te exaltamos, Deus, nessa noite, em nome de Jesus. Amém? Posso ouvir um amém? Graças a Deus. Dê uma salva de palmas. Obrigado, Deus, pela tua palavra, que é verdade, é real, e ela faz muito sentido e faz muita diferença em nossas vidas. Amém? Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso Pai, que a comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus seja sobre cada um de vós. Nessa semana você vai ter uma semana de muita paz. Paz com Deus, paz de Deus e paz com os homens. Nessa semana o inimigo vai atrás de você, mas não vai alcançar você. Ele não vai te alcançar, ele não vai nem te enxergar. Sabe por quê? Porque você está coberto pelo sangue de Jesus. Existe cobertura espiritual na sua vida. E porque você tem semeado na presença do Senhor, eu queria saber como é que vai ser a sua colheita. Sobrenatural. Fala mais alto, como é que vai ser a sua colheita? Amém, Deus te abençoe. Eu abençoo vocês em nome de Jesus. Vão na bênção para a melhor semana da vida de vocês, amém.